Cheguei. Bom, vamos comentar esse edital aí maravilhoso? Bom, Constituição, FAURGS. Gente, não foi assim, né, muito surpreendente, né? Vamos falar sério. Eles pediram do artigo 5º ao artigo 11 da Constituição Federal, o 37 ao 43, 92 ao 135 da parte Constituição Federal. O que eu quero comentar com vocês hoje? Eu quero comentar alguns tópicos que são de preferência da FAURGS. A FAURGS gosta de trabalhar, como é o caso de direitos humanos, ali na parte do artigo 5º, parágrafo 3º, alguns incisos do artigo 5º, né? Algumas pinceladas na Constituição. Então, normalmente, os cursos e os professores, né, fazem aquelas dicas no final do curso. Olha, eu acredito que isso aqui vai cair, aquele ali tem probabilidade. Que tal se a gente fizer antes? Começar com as dicas do que pode cair na prova é hoje, é agora. Bom, primeiro, já sabe, né? FAURGS, artigo 5º, lida com a associação. Ela gosta bastante porque são 5 incisos bons de trabalhar em prova objetiva. Uma associação legalmente constituída, né? Vamos dar uma olhadinha ali na nossa Constituição Federal. Acompanha comigo aí, por favor. Aqui no artigo 5º. Deixa eu pegar aqui minha Constituição. Perfeito. E vocês estão animados? Tem que estar, hein? Olha lá, uma vaga tem que ser tua. Então, diz aqui, ó. Artigo 5º, minha primeira dica é o artigo 5º, inciso 17 ao inciso 21. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. A criação de associações na forma da lei de cooperativa, cuidadozinho, hein? Cuidado essa coisa de tá ali com adrenalina, né? Não tem a mesma clareza que se tem todos os dias, e isso é normal, porque você é uma pessoa normal. Então, muito atento ao negócio de tira põe tira põe ó. Bom, independe, diz ali, de autorização. É vedada interferência estatal para o seu funcionamento. Normalmente, é o inciso 19 que define as questões, né, de concurso. Normalmente, uma associação legalmente constituída, né, em funcionamento, né? Então, vamos lá. Diz assim, ó. Uma associação poderá ser compulsoriamente dissolvida ou ter sua atividade suspensa. Então, uma associação pode ser compulsoriamente dissolvida ou ter sua atividade suspensa. Tanto para ser compulsoriamente dissolvida quanto para ter sua atividade suspensa, depende de quê? Decisão judicial. Mas, Clarice, qual é a diferença então? A diferença é que, para ser compulsoriamente dissolvida, a decisão judicial tem que ser transitada em julgado. Diferente, tá vendo? Essa é a diferença. Então, assinale aí essa primeira dica sobre associação. Muito bem. Seguindo aqui, próxima dica. Então, na verdade, veja, ó, voltando um pouquinho, o artigo 5º você tem o inciso 17 ao inciso 21. São 5 incisos que tratam de associação. Então, ora, a FAURGS pode modificar o inciso 17, ora o 18, ora o 19, né? Então, o 20 e o 21, ela tem um espaço bom aí para elaborar a questão. Muito bem. Mais para frente um pouquinho. Vamos pegar aqui outra dica aqui da... Ah, essa aqui também é boa, né? O inciso 11 da casa. Casa é asilo inviolável do indivíduo. Artigo 5º, inciso 11. Ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador. Quantas situações nós temos que pode entrar na casa de outrem 24 horas no ar, sem mandado judicial. Pode entrar de manhã, de madrugada, à noite, sem mandado judicial. Quantas situações nós temos aqui na Constituição Federal? Temos 4.
flagrante delito, desastre, prestar socorro e com o consentimento do morador. Temos 4 situações, 24 horas no ar, sem mandado judicial, que se pode entrar na casa de outrem. Agora, com mandado judicial, lembre, somente durante o dia. Muito bem. Seguindo aqui mais umas dicas para esse nosso TJ aí. Estou super animada. Eu voltei um pouquinho ali porque vi esse inciso aí, muito bom. Agora, artigo 5º, por favor, incisos 51 e 52. Também é outra dica. Por quê? Porque está falando de extradição. E o teu edital da FAURG está completo nesse assunto, porque trouxe as competências do Supremo Tribunal Federal, trouxe o artigo 5º, então ele está completo, né? Assunto extradição. Brasileiro nato, nunca vai se extraditar brasileiro nato, certo? Extradição é entrega no momento que outro país solicita para que se entregue alguém que está dentro do nosso país. Em relação à obediência, ao respeito à soberania, lógico que outro país não pode vir buscar alguém aqui, seria invasão, certo? Mete bala. Então, invasão estrangeira. Agora, então ele vai solicitar, né, para que seja entregue. Se nós vamos entregar ou não, bom, compete ao Supremo Tribunal Federal. Brasileiro nato, nunca. E o naturalizado? Depende. Se ele cometeu crime antes da naturalização, nós entregamos. Agora, se o crime é envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, pode ser antes e pode ser depois. Leva, certo? Então, é um assunto bom, é uma dica forte. TJRS, seguimos em frente. Lembrando no inciso 52 que nós não concedemos extradição para crime político ou crime de opinião, certo? Em relação aos remédios constitucionais, eu vou dar um palpite aqui na ação popular. Então, vamos lá. Inciso 73. Por quê? Cidadão. Quem é o cidadão? É o eleitor. Lembrando que o poder emana do povo. Ora, se isso é do povo, se o patrimônio é do povo, se tudo isso pertence ao erário público, certo? Como que podemos agir numa situação dessa? O poder emana do povo. Ora, vamos dizer que as autoridades estão desviando o dinheiro público ou estão superfaturando. Ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para defender o patrimônio que pertence ao patrimônio público, o patrimônio que faz parte do erário público, tá? Qualquer cidadão que tenha conhecimento de ato lesivo ao patrimônio, certo? A bens, a qualquer tipo de bens, a imoralidade, a ilegalidade, este é o instrumento, esta é a arma que cada cidadão brasileiro tem para defender o patrimônio público, certo? Fazendo a sua parte, ação popular. Certo, próximo aqui, do artigo 5º. O artigo 5º, parágrafo 3º, tá? Já foi pedido pela FAURGS, né, outras vezes, mas eu ainda acredito que ela vai insistir nesse artigo 5º, parágrafo 3º. Por quê? Direitos humanos. Direitos humanos, o núcleo da preocupação da Constituição Federal. É o núcleo da preocupação, certo? A prevalência dos direitos humanos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos algo muito forte aqui. Veja, diz ali no artigo 5º, parágrafo 3º, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, por 2 turnos em 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas à Constituição. Olha que coisa forte isso. Para que você tenha uma ideia desta fortaleza, este quórum, com este procedimento rígido, até então, tínhamos apenas no artigo 60 da Constituição Federal, que trata das emendas à Constituição,
certo? Para você ver. Nossa Constituição Federal, quanto à estabilidade, ela é rígida. Ela é rígida. Veja bem, e é esta rigidez que eleva a Constituição Federal ao ápice do ordenamento jurídico. Agora, veja a força que veio os tratados sobre direitos humanos. Veja a força. Pelo mesmo procedimento rígido, se passar pelas duas casas, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, guarda bem este quórum, hein? Guarda bem este quórum. Guarda bem esse artigo 5º, parágrafo 3º. Serão equivalentes, não são emendas, presta atenção, hein? Equivalentes às emendas à Constituição Federal. Muito bem. Bom, o edital retirou, né, a parte de nacionalidade, né? Ele retirou, foi essa novidade. Colocou do artigo 5º ao 11 e do 37 ao 43. Vamos dar uma olhada no artigo 41, por favor. 41. Quem que está online aí? 41. Está aqui. São estáveis... Desculpa. Vamos ver quem que está online. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Diga aqui, ó. Veja aqui. São estáveis após 3 anos, diz o artigo 41, de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Clarice, como que eu faço para não esquecer esses 3 anos? Porque ainda tenho que estudar outras coisas, tenho que estudar lá a defensoria, tenho que estudar outras coisas, o juiz é 2 anos. Como que eu faço? Faz o inverso. No teu edital, 2 anos só tem 2 casos. 2 anos só tem 2 casos que têm estabilidade. Juiz e promotor de justiça, membro da magistratura e membro do Ministério Público. 2 anos só tem 2 casos. 2 anos só tem 2 casos. E o mais, para a estabilidade, precisa 3 anos de efetivo exercício. Não esqueça que são momentos distintos. Temos momento da nomeação, momento da posse e momento do exercício. Lembrando que servidor público é pessoa legalmente investida em cargo público. Investidura se dá com posse. E posse é assinatura no termo, certo? Então, Clarice, seria possível um jovem de 16 anos ser nomeado para o TJ? Seria sim. Seria sim. Clarice, você percebeu o que você disse? Percebi sim. É possível sim um jovem de 16 anos ser nomeado no TJ. O que ele não pode? Ele não pode tomar posse. Ele não pode tomar posse. Porque os requisitos são para a posse. Os requisitos legais são para a investidura. Investidura. E não para nomeação. Nomeação é ato administrativo, vai ser publicado. E depois haverá um prazo para a posse. A estabilidade se conta, ele é estável após o exercício. E o que é exercício? Pôr a mão na massa. Começar a trabalhar no TJ. Começar a desenvolver as tuas atribuições pertinentes ao teu cargo. Começar a realizar o teu sonho. Já pensou que delícia? Fique se imaginando. Estude e também se imagine lá, tá? Fique puxando as boas energias para você, tá? Bastante estudo, né? E se imagina trabalhando lá. 3 anos de exercício e estabilidade. Não esqueça que, conforme o artigo 41, mesmo o servidor estável pode perder o cargo. Eu sempre digo aqui para tomar um pouco de cuidado, porque aqui neste parágrafo diz só, tá? Aqui, ó, só. Percebe aqui, ó, artigo 41, parágrafo 1º. O servidor estável só perderá o cargo. E aí eu escuto às vezes algumas explicações aí por esse Brasil de meu Deus, corretas, elas são corretas. Ah, mas essas não são as únicas situações. Verdade. O problema é que a banca puxa a literalidade. E aqui nós temos a palavra só, certo? Então, às vezes,
a pessoa fica confusa. Clarice, mas não é somente, eu tive uma aula A, B ou C que diz que não é o único caso. Sim, é verdade. Quem explicou, explicou sabendo. Só que é o único artigo que está no teu edital. E o que não está no edital, não está no mundo. Existem dois mundos diferentes. Um é o mundo jurídico real. Esse tem informação que não acaba mais. E o outro é o mundo chamado edital. Este tem fim. Este tem uma delimitação na qual você consegue dar conta. Consegue sim, tá? Então, pega o edital ele é entre as partes e vamos lá. Bom, mais uma dica para você. Eu nem vou olhar aqui, porque já sei qual que eu vou dar, que é o artigo 103, que é o artigo 130, Conselho Nacional de Justiça, certo? CNJ, sempre. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar rapidinho aqui, 103. 103, achei. Bom, o que eu acredito, né, a 103B de bola. O CNJ compõe-se de 15 membros, mandato 2 anos, admite-se uma recondução. Observe, por favor, logo ali no parágrafo 2º do artigo 103B, que diz: os demais membros serão nomeados. Ou seja, dos 15, só 14 é que são nomeados para o CNJ. Somente 14. São 15 membros, mas só 14 nomeados pelo presidente, depois de passar pelo controle político, pela aprovação do sim Senado, sim Senado, sim Senado. Outra dica, fique atento para quem indica o juiz estadual para o CNJ, tá? E o desembargador que compõe também o CNJ, tá? É o Supremo Tribunal Federal, certo? Supremo Tribunal Federal. Então, fique atento a essa informação. Deixa eu ver aqui o pessoal. Boa noite. E aí, galera, quem que tá online aqui? Deixa eu pegar aqui. Boa noite, Camila. Boa noite, Liane, Mara, Fernanda. Ô, Fernanda Andrade, adoro suas aulas. Obrigada pelo carinho, viu? Muito obrigada pelo carinho. Ó, que amor. Gente, eu adoro essas coisinhas aqui, esses bilhetes. Oh, a flor é demais. Viu? Eu que é a minha florzinha, né? A gente cria idade, fica velho, sabe? Mas não pode perder a ternura, né? A florzinha deixar mais feminina. Né? A gente já começa a ficar velho com a idade e não tem o que fazer, né? Mas vamos lá. Outra informação, cuide que no Ministério Público, lá no artigo 128, tá? Que você vai ter lá as funções essenciais da Justiça. O Ministério Público da União só tem 4 ramos, certo? Lembra, tem 5 letrinhas na prova, viu? Mas o Ministério Público da União tem 4 ramos, tá? Então, o Ministério Público abrange os Ministérios Públicos Estaduais e o Ministério Público da União. O Ministério Público da União compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Distrito Federal e Território. Então você tem letra A, B, C e D. Então, Clarice, eles vão ter que inventar uma letra E. Exato. Se eles perguntarem, tem que inventar a letra E. Que normalmente eles colocam Ministério Público Eleitoral. Ministério Público Eleitoral não é ramo do MPU. O Ministério Público Eleitoral é uma função do Ministério Público Federal. Certo? É uma função. Então, são apenas 4 ramos, certo? Só 4 ramos. E aí, galera, bora com esse edital lindo aí. Tô com o edital aqui, ó. E quero que você fique com o teu também, tá? Sempre do teu ladinho, assim, ó. Dorme com ele, acorda com ele. Fica ali, lê os artigos, tá? Na parte de legislação, a FAURGS não é cruel, tá? Ela não é cruel. Vamos falar o que é verdade, né? Na parte de legislação, ela normalmente dá umas colheres de chá, dá umas aliviadas. Não dá para reclamar, não. A FAURGS é uma banca muito boa, tá? Então vamos ali. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Ai, que bonitinho. Carla, um beijo para você, tá? Carlos Ernesto,
Ai, que bonitinho, Carlos Ernesto da Cruz Pinheiro. Fofinho. Obrigada. Um beijo no teu coração, viu? Obrigada pelo carinho. Ai, que amor. Mais uma Fernanda. Ô, Fernanda, esse nome aí pra mim é maravilhoso. O nome da minha filha, tá? Gente, primeiro agradecer, né? Agradecer todo esse carinho de vocês aí. Agradecer todo esse carinho de vocês aí. Esse afeto. Esses bilhetinhos aí são os bilhetinhos que fazem a gente estar aposentado e voltar, né? Eu já estava lá no Nordeste, sou coração gaúcho, meu marido é daqui do Rio Grande do Sul. Se aposentou, saiu terça-feira, a aposentadoria dele pelo TRE aqui da Duque, né? E a gente estava lá, né? Mas eu não consigo ficar sem vocês. É muito difícil, sabe? É um amor de mãe, é um amor de... uma coisa inexplicável, né? E aí sai o edital do TJ e vou deixar os meus filhos aqui no Rio Grande do Sul? Mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Vamos mais um pouquinho? Só mais uma dica? Eles estão me fazendo sinal aqui que o meu tempo está acabando? Não, né? Mais um... O que é isso? Dá mais uma moral para mim aqui. Temos tempo ainda. Tem muita coisa para conversar aqui. Bom, então pegue ali o CNJ, tá? E... para não dizer... Olha aqui, ó. Para não dizer que eu tô te mentindo sobre a dica. Minha Constituição é novinha, comprei agora, hein? Mas olha o que eu já assinalei pro TJ que vai cair, hein? Eu vou pertinho aqui, peraí. Olha lá, ó. Olha o que tá... Peraí, deixa eu ver aqui. Olha ali, ó. Tá vendo? Dá pra ver, né? Olha lá, ó. O que tá assinalado ali? Um desembargador do Tribunal de Justiça indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Um é juiz estadual indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos pegar aqui o artigo, pegar aqui o artigo 92, Poder Judiciário. Eu gosto muito desse artigo aí. Bom, quando você pega Poder Judiciário, não esquece, tá, que não há hierarquia entre os órgãos do Poder Judiciário. E também não esquece que quando você está no artigo 92, juiz é órgão. Não é uma pessoa de gravata. Aqui, juiz é um órgão, é estático. Esse do artigo 92 não tira férias, não morre, tá? Porque ele é parte de uma estrutura. Então nós temos, sim, o juiz de carreira, o magistrado, o concursado, e temos juiz, que é um órgão. São órgãos do Poder Judiciário, os juízes e os tribunais de justiça, tá? Lembrando, então, que você tem como órgão de cúpula ali o Supremo Tribunal Federal, certo? O STF. O Supremo Tribunal Federal, todos são 11 ministros, né? Todos brasileiros natos. O Conselho Nacional de Justiça, eu vou pôr aqui ao lado. Por quê? Porque você sabe, ele é um órgão de controle interno, controle administrativo, controle financeiro, certo? Bom, aqui você tem o STJ, vou colocar nesse cantinho para não atrapalhar ali. Você tem o Superior Tribunal de Justiça. E aí vem todos os tribunais, né, superiores. Você tem aqui o Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e o Superior Tribunal Militar. Bom, qual é a idade que tem que ter os ministros do Supremo Tribunal Federal? Qual a idade exigida na Constituição Federal? Dá uma olhadinha ali, por favor. Quem está com a Constituição aí. Desculpa. Dá uma olhadinha no artigo ali, 101. Você vai ver que para estudar não precisa também tanta energia como as pessoas acham, que é uma coisa assim do outro mundo, tá? Olha ali no 101. Aqui, ó. Compõe-se de 11 ministros, são escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65. Então, 35 anos. 35, né? 65. Diz aqui. Mas não pode esquecer que agora nós temos a compulsória, né? Aos 75 anos. Muito bem. Diz ali, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Veja bem, os ministros supremos também têm um controle político, são nomeados pelo presidente da República, depois de aprovado pelo Senado Federal. Eu vou dando uma dica e outra ajudando. No teu edital da FAURGS, no teu edital do TJ, lembre uma coisa. As autoridades que precisam ser aprovadas sempre é pelo S, pelo sim. Sim, Senado,
sim Senado, o S de sim Senado. Esse controle político pelo poder legislativo é pelo Senado Federal. Na Constituição Federal, a nomeação sempre é o presidente da República, porque é ato administrativo por uma autoridade só, né? Então, neste caso, na Constituição Federal, é o presidente da República. Bom, você viu que tem que ter 35 anos. Percebeu que essa idade, digamos assim, entre aspas, é uma idade de maturidade que entendeu o Constituinte? Quantos anos tem que ter para ser presidente da República, poder ser candidato a presidente da República? 35 anos. 35 anos. Quantos anos tem que ter para ser ministro supremo? 35 anos. Quantos anos tem que ter para ser ministro do STJ? Veja, o Supremo é um tribunal terminativo em algumas matérias, principalmente em controle de constitucionalidade, ele é originário, em outras terminativo. Veja bem, o STJ também é um tribunal terminativo, também é um tribunal superior terminativo. Então, de novo, precisa aquela idade, certo? Aquela idade. A mesma idade dos ministros do Supremo. O STJ também é 35 anos. Então, veja, no poder executivo, o presidente tem 35. No poder judiciário, Supremo 35, STJ também é 35, certo? Também é 35. Agora, lembra, né, nos teus estudos aí, que o Procurador-Geral da República, que é chefe do Ministério Público da União, né, também é chefe do Ministério Público Federal, que ele atua em todos os processos do Supremo Tribunal Federal. Todos. Me diga, qual é a idade do Procurador-Geral da República? Me parece lógico que se exija 35 anos também. Tá vendo, ó? 35. Percebe que ninguém jogou moeda para cima? Que as coisas elas estão conectadas. Você está falando do Ministério Público, que embora não seja o poder, mas é um órgão independente. É o grande fiscalizador da lei, se manteve no teu edital, né, nas funções essenciais da justiça, a partir do artigo 127, não é verdade? Então, o procurador, neste caso, atuando junto ao Supremo Tribunal Federal, não se poderia ter lá um menino, imagina, um menino lá, mais jovem, né, de 18, 21 anos, lá atuando junto ao Supremo. Lógico que o Constituinte tem lógica para isso. Então, quando você estuda uma competência, você estuda as idades, procure sempre observar o todo, antes de arrancar os cabelinhos, tá? Com essa coisa de competência. Muito bem. Deixa eu dar um oi para a galera aqui. Oh, meu Deus do céu, coisa querida. Marilúcia Correia, um beijo para você. Camila, de novo, linda, dicas top, adorei. Obrigada, Camila, um beijo para você. Tá? Simples assim. Querida Ana Silva Rosa, um beijo para você. Tô aqui, tô vendo vocês aqui, ó, estão aqui. Obrigada por todo esse carinho, sabe? É bacana, é muito gostoso. A gente recebe essa energia. E eu quero que você receba a minha aí também, na tua casa, na tua telinha, tá? Estou te mandando essa energia positiva. E essas vibrações vão chegar aí e vão ficar aí para você ter energia, força e determinação para ir buscar uma daquelas maravilhosas vagas do TJ do RS, tá? Bom, seguindo com as nossas dicas, né? Essas dicas aí preciosas para a prova. Vamos lá. Então, eu estava vendo com você as idades. Veja, você viu aqui no Supremo, dá uma olhadinha no STJ ali pertinho, por favor, para você ver que eu estou certa. Vamos conferir, vamos conferir. Olha aqui, ó. Bem pertinho ali. Diz assim, ó. STJ, tá aqui. Perfeito. Os ministros do STJ serão nomeados, falou em nomeação na Constituição, presidente.
dentre brasileiros com mais de 35, menos de 65 anos. Notável saber jurídico, reputação ilibada, depois da aprovada escolha pelo Sim Senado, Sim Senado, Sim Senado, S de Sim, S de Senado, S de Sim, S de Senado. Pelo Sim Senado, tá? Depois pelo controle político. Então observe que é a mesma idade, certo? Aqui e aqui. Outra coisa, vamos dar mais uma olhada em Poder Judiciário, que tem mais umas coisinhas aqui que eu quero falar, tá? De Poder Judiciário. Sobre competência, né? As competências que você, né, arranca os cabelinhos para estudar. Veja bem, a partir de hoje que você está aqui com a gente, com o CPC, você não é mais maioria. Por que, Clarice? Porque a maioria reprova. Infelizmente, banca vai lá para reprovar. Você é minoria, porque a minoria passa. E receba esse recado aí. A minoria passa. E você é minoria. Você é a minoria que vai estudar diferente dos outros. Você vai estudar focado. O que não está no edital não está no mundo. Então, competência. Como que todo mundo estuda? Primeiro o STF, depois o STJ. Que tal se você mudar? Estudar primeiro o STJ. Preste atenção nessa dica. Estuda primeiro o STJ. Seja diferente. Em relação ao STF, tá? Vamos pegar aqui aqueles que são legitimados no STF. Eu, na parte STF, entre aspas, porque não é do STF, mas do Conselho Nacional de Justiça, eu já te disse, eu ficaria com o Conselho Nacional de Justiça, como opinião, e ficaria também com o conceito de súmula vinculante, e ficaria também com os legitimados na Constituição Federal. Ou seja, quem pode propor a ação de controle de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal? Quem são os legitimados na Constituição Federal, certo? Então, vamos pegar essa aqui, depois vamos dar uma olhada ali no STJ. Pegue ali os legitimados. Pertinho também. Aqui, ó. Artigo 103. Veja, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Aí vem uma lista, né? Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara. Organiza isso que fica melhor. Organiza isso que fica melhor. 3 chefe, 3 mesa, 3 chefe, 3 mesa, 3 chefe, 3 mesa, 3 chefe, 3 mesa. Quem são os 3 chefes? Presidente da República, chefe do Executivo Nacional. Governador do Estado ou do Distrito Federal, chefe do Executivo Estadual ou Distrital, tá? E o Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União. 3 chefes, 3 mesas. Quais são as 3 mesas? Câmara, Senado, Assembleia. 3 chefes, 3 mesas, 3 chefes, 3 mesas. Quantos incisos são? São 9, Clarice. Então já sabe 6, não sabia nenhum até agora há pouco. Não sabia nenhum até agora há pouco, já sabe 6. Tá vendo como dá para estudar focado? 3 chefes, 3 mesas, 3 chefes, 3 mesas. Quando eu falar 7, você faz igual o McDonald's. Eu falo 7, você fala OAB, tá? 3 chefes, 3 mesas, 3 chefes, 3 mesas. Número 7, OAB. 3 chefes, 3 mesas, 3 chefes, 3 mesas. Número 7, igual McDonald's por número, OAB. Bom, já sabemos 7. 5 minutos atrás não sabia nenhum. Agora sabemos 7. 3 chefes, 3 mesas, 3 chefes, 3 mesas, número 7, OAB. Número 8, partido político com. Esse com, você coloque só N, tá? Partido político com. Só fale até aí. A tua cabecinha não precisa falar até o final, não precisa cansar ela. Partido político com. Esse com N aqui, ó. Em vez do M, põe N. Por que, Clarice? É para lembrar Congresso? Não. Também para lembrar Congresso. Mas é para lembrar o último que falta, que é confederação sindical, ou entidade de âmbito nacional. 3 chefes, 3 mesas, 3 chefes, 3 mesas. Número 7, OAB. Número 8, partido político com, partido político com, partido político com, partido político com. E número 9, confederação sindical, ou entidade de âmbito nacional. São 9, você sabe todos em 1 minuto, 2 minutos no máximo. Sabe todos os 9. Tá vendo? Vamos junto com o CPC, porque aprovação
é o teu nome. A aprovação é o teu nome. Vamos lá, para posse. Muito bem. Deixa eu dar mais um beijo nessa galera gostosa aqui. Ô, Elaine Figueiredo, um beijo para você. Maravilhosa. É você com esse coração. Adoro esses coraçãozinhos aí. Beijo, tá? Carla, OAB, isso mesmo, vai respondendo aí, tá? É lógico que a gente fala para resumir agora, a gente lê aqui, ó. Artigo 103, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a declaratória de constitucionalidade o presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? O governador do Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Quantos incisos são na Constituição Federal? São 9. Quantos você sabe? Sei todos, Clarice. 3 chefe, 3 mesa, 3 chefe, 3 mesa, 3 chefe, 3 mesa. Número 7. Muito bem. Número 8. Partido político com, partido político com, partido político com. E número 9. Confederação sindical ou entidade de âmbito nacional. São todos, você sabe, todos, todos. Muito bem. Nosso tempo está apertandinho já, mas eu ainda consigo falar mais um tantinho ainda. Mais para frente. Vamos ali para... Veja bem, eu quero te dar algumas competências do STJ, tá? Que eu gostaria que você já desse prioridade. É claro que isso não inibe você de ter que estudar tudo. Porém, tem algumas que você não te deixa errar, tá? Algumas que você diz, Clarice, essas, ó, essas eu garanto, tá? Começa garantindo um pouquinho, depois você vai abrindo. Não fica querendo abraçar o mundo com as mãos. Ai, meu Deus, esse edital, ai, meu Deus, muita coisa. Deixa para os outros isso. Você não. Vai comendo igual mingau pelas bordas, certo? Algumas das competências do STJ já saem na frente, memorizando. Bom, qual delas? Artigo 105, I de índio, ou a linha I de índio. Compete ao STJ a homologação de sentença estrangeira e a concessão do exequatur às cartas rogatórias, tá? Veja bem, ó, do ladinho, ali, ó, certo? Homologação de sentença estrangeira e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Pega a tua Constituição, logo na frente ali, do ladinho, e dá uma olhada no artigo 109. Quer ver? Eu vou abrir aqui. Se você não tem ela, eu abro aqui. Artigo 109 da Constituição. Constituição nova, né? A gente não acha nada nelas. A velhinha é tão boa. Trata das competências do juiz federal, tá? Então, quando você está ali no artigo, no STJ, no artigo 105, inciso I, ou a linha I de índio, tá? Você deve colocar do ladinho, ver artigo 109, tá? Inciso 10. Artigo 109, inciso 10. Porque eles mantiveram o juiz federal. E se tem uma competência que eu acredito que eles podem pedir do juiz federal, caso eles peçam, com certeza é o artigo 109, inciso 10. Por quê? Porque dá o ok, homologar é o ok jurídico, né? Dá o ok jurídico para uma sentença estrangeira, né? Aqui você diz no artigo 105, a linha I, diz, compete ao STJ homologar, dar o ok jurídico a uma sentença estrangeira ou conceder o exequatur a uma carta rogatória. A primeira competência que você vai prometer para mim, que vai memorizar, é essa, tá? Até porque carta rogatória está no teu edital em processo civil, certo? Então, o que é rogo? A seu rogo. Rogo, alguns professores que são bem educadinhos, né, dizem assim, é pedir. Eu já não sou tão delicadinha, é implorar. A seu rogo é implorar.
porque tem 2 países que têm soberania. Implore, porque nenhum país soberano, nós não somos obrigados a atender nenhum país. E nenhum país é obrigado a nos atender. Então tem que pedir a seu rogo de país para país, tá? Então, das competências, essa é a primeira que eu quero que você memorize. A segunda que eu gostaria de te pedir na dica de hoje, que eu falei o mundo, né? É o artigo 109, inciso 10, competência do juiz federal. Porque conceder o exequatur é o STJ, tá? Homologar a sentença estrangeira é o STJ. Agora, dar cumprimento é o juiz federal. Os ministros do STJ não vão lá para Santa Maria dar cumprimento, por exemplo. Eles vão, é o juiz federal local, certo? Gente, já estão me sinalizando que eu tenho que ir embora. Não estou gostando. É o Márcio ali me fazendo sinal ali, ó. É o Márcio que pulando, parece um canguru na minha frente, certo? Dizendo que o meu tempo acabou. Então tá bom. Mas eu não vou deixar de mandar o coração de jeito nenhum, Márcio. Porque esse coração é simbólico. É simbólico. Ele é cheio de energia e eu acredito que ele vai pela telinha. Eu acredito que ele chega até você. Amo você. Boa prova, bons estudos e sempre conte com a equipe CPC, hein? Tudo bem? Até então, nosso próximo encontro. Um beijo. Beijo a todo mundo aí. Ixi, tem um monte. Ai, coração, ganhei coração. Olha aqui, ó. Ganhei coração. Josiê, obrigada. Estou adorando, apaixonada. Obrigada, obrigada, obrigada. Carla, obrigada. Aline, obrigada, Aline. Tânia, obrigada, gente. Beijo no coração e até nosso próximo encontro. Certo? Amei estar com vocês aqui hoje. Até lá! Boa noite, pessoal. Foi o peguinho inicial, colocaram 2 mouses aqui. Um para que possa ser usado para o chat e o que eu precisava usar para colocar o slide estava escondido. É só um peguinha, professor de informática, normal, né? E o teclado que eu precisava usar tá atrás aqui do vídeo, mas não dá nada não, tá tudo ok. Tá tudo certinho. Boa noite para todo mundo, então. Ok. Vou deixar o coraçãozinho aqui da professora Clarice, tá muito bom o coraçãozinho, vou deixar ali também, tá tudo ok. Esse edital agora é a parte informática, pessoal. Vamos com calma agora.
Eu recebi até alguns e-mails hoje assim, prof, eu pensei que informática fosse sair do edital, mas ficou, né? Fazer o quê? Pessoal, que barbárie, informática é tranquilo. Olha lá, vamos com calma. Todos os cargos têm a parte de microinformática. Evidentemente, normalmente as questões são diferentes na prova de nível superior e na prova de nível médio. Aí às vezes eu escuto assim, a nível superior informática é mais difícil, professor. Bom, como via de regra é justamente o contrário. As questões de informática para cargos de nível superior normalmente são mais tranquilas, né, mais fáceis do que as questões de nível médio. Então toma cuidado com isso aí, tá, pessoal? Ok, boa noite a todos ali. Uma cara meio de sarcástico, né? Pode ser, pode ser. Tá, olha bem, são 12 questões, tá, pessoal? Tanto na de nível superior quanto no nível médio. Agora vai com calma ali. Nessa parte aqui de microinformática, tá vendo? A partezinha final aqui. É sempre assim, não é? É a última parte do edital, né? Parte 4. São 12 questões. Agora, olha que interessante. Número mínimo de acertos na parte de informática. Oxe, não tem número mínimo? Ah, que bom, pode errar todas então, professor, que eu estou tranquilo. Pensa assim que tu vai ver o que vai acontecer. É claro que não, né, pessoal? Alguns vão pensar dessa forma, nós não. Vai ser um diferencial para nós. Ó, e é classificatório apenas, tá? Não é eliminatório. Bom, não tem um mínimo de acertos e é classificatório. Ah, professor, então vou estudar informática se der tempo. Não faz assim, hein? Passo a passo, então, ali o edital. Ambiente operacional Windows. Aí vem uma coisa engraçada, né? Porque o Windows não é um ambiente operacional. Ele foi ambiente operacional até a versão 3.x. A partir da versão 3, né, da versão que surgiu logo após a versão 3.x, já é um sistema operacional. Mas tudo bem, né? Eles tentaram aqui. Qual é a versão do Windows? Atenção agora aí, pessoal, hein? No edital, lá na parte do asterisco, né? Cuidado, hein? O Windows 8 ou superior. Em termos de sistema operacional, no caso Windows, quando aparece dessa forma no edital, o Windows tal ou versão superior, nesse caso a versão 8 ou versão superior é a versão 10. Alerta, pessoal, hein? Para que não fique nenhuma dúvida, né, nós evidentemente vamos estudar tanto a versão 8 quanto a versão 10. Claro, dando ênfase que normalmente nas provas da FAURGS, o que eles costumam cobrar na parte de Windows, independente da versão. É muito comum questões sobre ferramentas do sistema. Agora vai com calma. Limpeza de disco, desfragmentador de disco e, com menos frequência, mas também aparece, restauração do sistema. Então essas são as 3 principais ferramentas que eu pude observar que são cobradas nas provas da FAURGS, fazendo uma análise recentemente. O que mais que aparece normalmente na parte de Windows, pessoal? Na parte de Windows eles cobram muito também detalhes associados à firewall do Windows. Lembra? Aquela barreira de proteção, né? Protege tanto o computador da rede interna quanto o computador em relação à internet.
Na parte de Windows, eles também cobram elementos do ambiente. Por exemplo, barra de tarefas, né, o menu iniciar. Opa, cuidado agora aqui. No Windows 8 não tem o menu iniciar que estamos acostumados na versão 7 e na versão 10. Então no Windows 8 nós temos como elemento principal a tela inicial. Então questões do Windows 8, não da FAURGS, porque não temos exemplos da FAURGS do Windows 8. Mas o que costuma normalmente cobrar de Windows 8 são detalhes associados à tela inicial, que por padrão é a primeira tela que aparece quando nós acessamos o ambiente no Windows 8. Tem também o modo de exibição de aplicativos e tem a área de trabalho que estamos acostumados em versões anteriores no Windows 7 ou no Windows 10. Tá? Cuidado, pessoal, hein? No Windows 8 também costuma se cobrar detalhes associados àquela barra que fica na direita da tela, que tem algumas opções, como por exemplo, pesquisar, configurações, dispositivos e assim por diante. São 5 elementos. Agora, no Windows 10 é diferente. Nós temos o menu iniciar. O lado esquerdo lembra muito o Windows 7 e o lado direito do menu iniciar no Windows 10 lembra muito o Windows 8, tá? Então vamos de novo lá. O Windows na FAURGS é muito comum ferramentas do sistema e essas pequenas dicas, né, sobre área de trabalho, menu iniciar ou o equivalente no Windows 8, que é a tela inicial. Lixeira é um outro tópico que vamos tomar cuidado. E aquela história de arrastar arquivos. Lembra? Quando nós clicamos em um arquivo e arrastamos para uma outra pasta, o que vai acontecer? Vai mover, que equivale a recortar e colar, ou vai duplicar, que equivale a copiar e colar? O que vai acontecer quando nós clicamos em um arquivo que está na pasta 1, por exemplo, e arrastamos para a pasta 2? O que vai acontecer? Vamos ver. Ok. Qual é a resposta certa, pessoal? Depende. Depende de onde está e para onde vai. Em relação à unidade de disco. Eles vão tentar desviar a atenção para a pasta. Muito cuidado, hein? Evidentemente vai trocar de pasta, mas o que importa é a unidade de disco. Se eu estou arrastando para a mesma unidade de disco, C para C, equivale a mover. Se é para uma unidade de disco diferente, opa, aí já corresponde a duplicar, tá? E só para concluir o raciocínio, tem também aquele detalhe de arrastar com CTRL pressionado. Aí não importa mais onde está e nem para onde vai em relação à unidade de disco. Sempre que for com CTRL vai ser o quê? Duplicar. Sempre que for com SHIFT, mover. E com ALT, criar atalho. Tá bom? Então isso é o que normalmente é cobrado na parte de Windows. Independente da versão, né, pessoal? Evidentemente que são atualizadas as questões em relação à versão do edital, tá? Então, Windows 8, o que nós faremos é isso. Vamos estudar a versão 8 e vamos também mostrar pequenos detalhes associados
a versão 10 em relação às diferenças na versão 8. Seguindo então a análise do edital, processadores de texto. O Word, que nós já estamos mais acostumados a estudar. Por exemplo, se estudou para a prova do Ministério Público recentemente. E o Writer. Parei, vamos de novo, professor. O que é isso? LibreOffice Writer. Então, o LibreOffice é um software livre. Podemos instalar livremente. Agora, atenção aqui, pessoal. Lá na parte dos asteriscos diz assim, ó, características a partir das suítes de escritório. Office, no caso Word, né? 2010. E o LibreOffice Writer 4. Ó, já é diferente do sistema operacional. No caso do Office, do LibreOffice, o que se costuma estudar para a prova é a versão específica que foi citada no edital, mesmo que surja a partir da versão 2010. Porque se não fosse assim, nós teríamos que estudar toda a versão 2010, toda a versão 2013, toda a versão 2016. Então, normalmente não é isso que acontece. Como via de regra, quando aparece dessa forma no edital, será cobrada a versão 2010. Bom, alguns já estavam estudando a versão 2007. Tem pequenas diferenças, tá, pessoal? Em relação à versão 2010, fiquem tranquilos. E o LibreOffice Writer lembra muito o Word 2003. Ixi, professor, no Word 2003 eu ainda estava no jardim da infância. Calma, não te preocupa. Ó, são os menus, menu arquivo, menu editar, lembra? Menu exibir, menu inserir. Professor, como é que eu vou lembrar de uma coisa que eu nunca vi antes? Respira, calma, respira, vai ficar tudo bem, tá? Não te preocupa. Ó, nós vamos estudar passo a passo o Word e nós vamos ver as diferenças em relação ao Writer. Eu tenho mais uma notícia para te dar. Geralmente, quando aparece no edital o Word e Writer, Excel e Calc, PowerPoint e Impress. Pois então, quando aparece dessa forma, que foi o caso desse edital, é comum que na mesma questão, por exemplo, aquela com assertivas, eles coloquem, digamos, 2 assertivas do Word, 2 assertivas do Writer. Então, não adianta, pessoal, eu vou me concentrar só no Word. Não, respira, tem que concentrar tanto no Word quanto no Writer e assim por diante, tá? Toma cuidado com isso aí. Mas também, o que normalmente aparece nas provas da FAURGS, aqui nessa parte de editor de texto, são comandos muito usuais, né? Eles normalmente não aprofundam em detalhes sobre comandos. Botões como o pincel, aquele que copia a formatação, aquela parte da guia em relação ao Word, página inicial, né, o grupo fonte, o grupo parágrafo. Percebi também, analisando as provas da FAURGS, que eles insistem muito nos índices do Word. Tem o sumário, que é o índice analítico, é aquele que é baseado em títulos. Título 1, título 2 e assim por diante. O índice, que é o antigo, né, conhecido como índice remissivo, aquele que é exibido em ordem alfabética. Normalmente nós observamos a sua utilização quando nós vemos lá um índice por assunto. Tem também o índice de ilustrações, tá? Mas normalmente são aquelas tarefas mais usuais que nós observamos em um processador de textos. Já na parte de planilhas eletrônicas, tanto o Excel quanto o Calc
o mais comum são questões associadas a funções. Função soma, média, C. Lembra a função C? C. Aí tem o teste lógico. Se o teste for verdadeiro, faz o que está no meio. Se o teste for falso, o que está no final. Então a função C é muito lembrada. Conte C, soma C e proc V. Tá? São as funções que normalmente aparecem em planilhas. Este professor falando nesses nomes agora, eu estou passando mal já. São funções bem tranquilas, tá, pessoal? Tem vários exemplos de questões em provas, né? Nós vamos passar, né, tranquilamente, passo a passo, como é que se resolve, como é que se identifica rapidamente. Não é costume da FAURGS, dificultar no enunciado. Então, claramente, vai se perceber o que se deseja e vai conseguir aplicar a fórmula corretamente, tá? Não é, né, como o caso, por exemplo, que eu assisti ontem a professora Dani comentando, que tem que gravar todas as fórmulas, né, para geometria. Não, não tem esse detalhe aqui, pessoal, porque normalmente a sintaxe é muito simples e normalmente eles não enrolam na sintaxe, né, na sequência dos argumentos. Então tem que verificar qual a função que deve ser usada, ou aparece a função no enunciado, e aí só para resolver e achar ali a resposta, normalmente uma resposta numérica, né? A não ser, claro, que possa ser um texto, no caso da função C e assim por diante. Outro detalhe muito lembrado em planilhas eletrônicas é aquela história de clicar e arrastar. Copiar e colar uma fórmula. Lembra? Quando tem aquele cifrãozinho, dólar, né? Dólar M7 mais C dólar 4. Aí eles mandam arrastar 2 células para baixo e 3 para a direita. Como é que fica lá no final? Qual é a função desse cifrão, desse dólar? É fixar a referência, fixar o que está logo à direita. E, evidentemente, aqueles botões clássicos, né? Aplicar o formato contábil, no caso do Excel, formato de moeda, no caso do Calc, apesar de que no Excel também tem formato de moeda. Isso é outra coisa que vocês vão ter que tomar cuidado. As funções, basicamente a mesma coisa, tanto no Excel quanto no Calc. Apesar de que no Calc, por exemplo, tem que ter acento nas funções. Normalmente é assim. Tá? São pequenos detalhes. Agora, botões têm algumas diferenças. Ah, esse aqui aplica o formato de porcentagem, mas no Excel mostra um resultado, no Calc mostra outro. Então tudo isso vamos comparar passo a passo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Aqui, pessoal, esses slides eu já coloquei lá na minha página do Face, tá, pessoal? Na verdade, eu programei para que fosse para o ar agora às 20h40, tá? Então já deve estar lá esses slidezinhos, ó. É só entrar no Face e digitar lá @prof.sandrofigueiredo e vai estar lá. Entrou direitinho lá. Bom, PowerPoint impresso. Pouquíssimas questões da FAURGS sobre softwares de apresentação. Pouquíssimas questões. Tá? Mas o que vai ser estudado? O que normalmente aparece em provas? O que normalmente define questões em software de apresentação? Nós vamos analisar passo a passo o quê? Os modos de exibição, as principais teclas de atalho para exibir a partir do slide atual, a partir do primeiro slide, e basicamente as guias, animações,
transições, isso no PowerPoint, e a apresentação de slides. E, evidentemente, veremos o equivalente no impresso. Redes de computadores e internet. Também são poucos exemplos de questões desse tópico em provas da FAURGS. Mas eles cobram os protocolos mais comuns, né? TCP, IP, HTTPS, lembra? O S que é site seguro. Para a prova isso não é suficiente, deixa de moleza. Site seguro por quê? Por causa do protocolo SSL/TLS. São dois protocolos, mas normalmente aparece dessa forma nas provas. DNS, o que é uma URL, FTP. Então esses protocolos normalmente nós estudamos como se estivéssemos navegando pela internet. Então eu vou durante, entre aspas, a navegação, eu quero fazer um download, eu quero fazer um upload, mas qual é o protocolo que permite isso? É o FTP. Qual é o protocolo que permite enviar uma mensagem de correio eletrônico? É SMTP. E para ler? O POP3, o IMAP. Então são esses protocolos mais usuais. Também detalhes associados a navegadores. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, o que é proteção contra rastreamento, o que é navegação privativa, né, as principais funcionalidades dos botões, qual é a diferença entre pesquisar e localizar, ou ainda software de correio eletrônico, como por exemplo o Microsoft Outlook, né, que faz parte do Office da Microsoft, que é muito mais que um programa simplesmente de correio eletrônico. Tem outras funcionalidades. E a parte de conceitos de proteção e segurança, que é normalmente cobrado aquilo que está na cartilha de segurança para a internet, que é mantida pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. E eles foram bem específicos aqui, ó. Alguns itens que citaram. Certificação digital. O que é um certificado digital? Criptografia simétrica e assimétrica. A criptografia simétrica, lembra? Também é chamada de criptografia de chave única. E a assimétrica de chaves pública e privada. Ó, malware. O que é malware? Vírus é um tipo de malware. Cavalo de Troia é outro tipo de malware. Keylogger, screenlogger, spyware. Então são vários exemplos. Ó, formas de proteção, formas de ataque. Olha o firewall de novo aqui. Opa, uma coisa na prova é firewall do Windows. A outra coisa é esse firewall aqui na parte de conceitos de proteção e segurança. Porque o firewall do Windows está associado àquele computador especificamente. E esse firewall aqui, nessa parte do edital, está associada à barreira de proteção, que analisa o tráfego de informações entre a rede interna e a rede externa. Então aqui é o firewall da rede. Bom, o que eu fiz agora aqui, pessoal? Essa parte final, só para vocês terem uma visão mais ampliada, eu coloquei aqui alguns gráficos, analisando algumas provas, e o último gráfico aqui são provas de uma forma geral da FAURGS. Então, por exemplo, esse aqui, ó. O edital foi de 2012, a prova de analista judiciário. Foram 12 questões.
Ok, estão me vendo já, tudo ok? A professora Marta já está ali pronta para entrar, ó. Tudo ok? Alguém dá um sinal de vida aí? Voltou, ok, então. Ó, para que não fique dúvida, tá, pessoal? Eu só vou mostrar esse aqui, ó. Na última prova, então, de analista judiciário, foram 12 questões. Observa que a maior parte das questões são Windows. Planilhas eletrônicas, no caso Excel, né? E a parte associada, conceitos de proteção e segurança. 25% para cada um desses assuntos. Aí um pouco menos de processador de texto, tu vai ver bem direitinho os gráficos nos slides. E olha, técnico judiciário, praticamente a mesma coisa. A maior parte das questões do Windows, juntamente com planilhas eletrônicas, e aí um pouco menos, né, no caso de conceitos de proteção e segurança, e um pouco mais daquela parte de redes de computadores e internet, tá? Depois tu olha com calma que tem mais algumas análises que eu fiz. Vamos passar para esse slide agora aqui. Já estou quase encerrando. Fica tranquilo. Ó, questões da FAURGS. Talvez faltou analisar uma ou outra prova, mas a maior parte das provas que estavam à disposição lá no site da FAURGS foram analisadas. Então observa, pessoal. 31% das questões Windows, 33% planilhas eletrônicas. Então tem mais questões de planilhas eletrônicas na FAURGS e logo em seguida o Windows. O que vem depois? Processador de textos com 20%. E aí fatias bem menores dos demais conteúdos, né? Então, tem também aí o slide com o e-mail, né? E o caminho lá no Face. E só para encerrar, então, para que eu possa passar para a professora Marta. Lê comigo, então, aqui. Aquilo que persistimos em fazer torna-se mais fácil de realizar. Não porque a natureza da tarefa mude, mas porque nossa capacidade aumenta. Uma frase de um escritor e filósofo e poeta, né? Por quê, pessoal? Eu acho que se aplica muito à informática, né? Ó, não vai ser fácil informática nunca. Mas a tua capacidade de enfrentar as questões na prova é que vai ser diferente. Vai aumentar e tu vai conseguir fazer tranquilamente, tá? Então, estuda conosco aqui